Segunda parte, então, de estratégia, definição de meios de comunicação, que a gente estava falando. O primeiro conceito que foi apresentado foi penetração, depois a gente comparou isso com perfil, viu qual é a diferença entre os dois dados, e agora a gente vai falar, então, sobre afinidade, que é a outra métrica que a gente usa na escolha de meios de comunicação que vão compor um plano de mídia. A afinidade, gente, ela é um coeficiente, né? Então ela compara a concentração de um público específico, de um público-alvo que te interessa, num determinado meio de comunicação, em relação à média da população, ou seja, em relação a esse hábito, quanto ele é forte ou não, na média da população. Eu comparo se o hábito de consumir cinema, de ir ao cinema, é mais forte nesse público-alvo que eu estou estudando do que a média da população. Então, para calcular isso aqui, esse é o símbolo de afinidade, tá? Eu vou comparar, eu vou dividir a penetração do público, falando do exemplo que a gente teve no vídeo anterior. 17% dos homens afirmaram que vão ao cinema. Então, 17%, que é o público que me interessa, e aqui eu vou dividir pela penetração da população em geral do Brasil em relação ao cinema. Então, acredito eu que seja hoje em torno de 24% a 27% das pessoas que vão ao cinema. Então, 17 divididos por 27 vezes 100. Por que esse dado aqui não é percentual? Porque isso aqui é um universo, né? É a penetração. Eu não estou mais fazendo a regra de 3, isso é 100%, quantos por cento isso daqui é disso? Não é, apesar de parecer a mesma lógica, a mesma fórmula, não é. Tá? A gente está falando aqui, então, aqui o meu universo eram só homens, né? O universo do público. E aqui o meu universo é a população total. Então, não estou mais fazendo regrinha aqui de representação de percentual dentro disso, tá? Então, agora eu quero comparar duas coisas e eu também acabo por dividir. Eu comparo penetração do público em relação àquele meio específico que eu estou pesquisando, divididos pela penetração da população. Comparo esses dois dados. E aí, multiplico por 100 para a gente ter um número maior, um número inteiro e não decimal. E qual vai ser o meu parâmetro para definir, então, se aquele meio de comunicação tem afinidade com o meu público ou não? Se o resultado da tua conta ali, do cálculo de afinidade, for maior que 100, a gente diz que sim, esse meio de comunicação tem afinidade com o teu público. Por que isso? Vamos lá. Obviamente que se a tua afinidade ficar abaixo de 100, a gente diz que não tem afinidade, que você tem uma baixa concentração do teu público-alvo naquele meio de comunicação. Por quê? Relembrando a fórmula lá de novo. Lembra que a gente compara as duas coisas? Então, se 17% dos homens declarou que vai ao cinema, esse é o índice de penetração do público. Quando você divide isso por um número maior do que esse número aqui, então 17 por 27, a gente sabe que se você dividir um número menor por um maior, isso vai dar 0, alguma coisa, certo? Multiplicando por 100, se era 0, alguma coisa, não vai ficar maior que 100, certo? Agora, por exemplo, se a gente não está falando do público masculino, a gente está falando de outro meio, de outro público, enfim, mas a penetração que eu tenho lá é 35, só que, em média, a população consome esse mesmo meio de 25. Então, 35 por 25, obviamente que isso vai dar 1, alguma coisa, essa conta. A gente vai ter uma unidade inteira, não só número decimal, porque se eu dividir um número maior por um número menor, ele tem que dar 1, alguma coisa, ou 2, alguma coisa, 3, vai depender da proporção. Mas ele tem uma unidade inteira, alguma coisa. Quando eu multiplico por 100, aquele 1, alguma coisa já é um número maior que 100. Então, isso quer dizer o quê? Simplesmente que o índice de penetração do público é maior do que o índice de penetração na média da população, ou seja, é mais comum que o teu público, então, consuma internet do que a média da população. Ou, se eu fizer mídia, por exemplo, em TV fechada, tem grandes chances de as pessoas que estão assistindo sejam de classe AB, porque a penetração de televisão fechada
no público AB é maior do que a penetração de TV fechada na média da população do Brasil. E aí essa conta, número maior por um número menor, vezes 100, vai dar um número acima de 100, que mostra que tem afinidade. Então, quanto mais acima de 100, quanto maior for esse número do que 100, maior é a afinidade. A gente costuma dizer, então, para fazer uma escolha legal, que o meio que você vai escolher para o teu plano é bom que ele tenha uma afinidade pelo menos acima de 120, para falar a verdade. Porque 100, o que quer dizer se der 100? Que é exatamente igual esse hábito, o número, né, a penetração no teu público-alvo é exatamente a mesma da média da população. Então, não quer dizer que tem uma concentração maior do teu público nesse meio. Quer dizer que está de igual para igual com a média. Então, 120 é uma linha de corte melhor até para você pegar um meio que, de fato, o teu público assista mais do que os outros, do que a média da população. Certo? Um exercíciozinho para a gente fechar. Queria que vocês, então, por favor, tentassem calcular com os dados que constam aqui a afinidade de cada uma dessas classes aqui, A, B, C e D, para cada uma delas calcular a afinidade, já que vocês têm a média Brasil aqui. Ok? Tenta fazer isso, por favor. Última coisa. Depois que a gente escolhe os meios, com base em índice de penetração e índice de afinidade, escolhidos os meios, a gente costuma designar um papel para cada um deles, então. Um meio básico, ou ele é o meio único, por exemplo, uma campanha que é feita só de internet, ou só de televisão aberta, enfim, só de rádio, acontece também. A gente chama que esse é o meio básico, ou por ele ser único, ou por ele ser o principal da campanha. Então, é onde eu tenho mais esforço de mídia, né, mais investimento, é onde eu lanço a campanha, é onde tem o formato de maior destaque, e aí eu relembro essa campanha em outros meios, mas esse é o que mais se destaca para mim, né? E os outros meios que eu escolhi, então, vamos supor, o meu meio principal da campanha vai ser TV por assinatura, TV fechada, tá? Eu vou escolher outros meios que eu vi que vão bem também. O complementar, quando eu caracterizo um meio assim, eu quero dizer que ele está me ajudando a complementar o alcance, ou seja, a cobertura de público. Ele vai me entregar eu vou conseguir falar com mais gente, ele me ajuda a ampliar o número de pessoas atingidas já por esse meio. Então, eu posso aqui, por exemplo, colocar revistas, né? Pode ser que muita gente que lê revista não assiste TV. Eu coloco aqui, então, como complementar revista e posso colocar internet também, tá? Ou ele é complementar porque no eletrônico eu consigo passar mensagem, mas eu preciso que na revista eu entregue mais conteúdo sobre aquilo que eu estou tentando vender. E meios de apoio são os meios que vão me ajudar a entregar frequência, a aumentar a frequência média. Então, eu tenho TV fechada, que já entrega uma frequência boa, tenho revista, que vai me ajudar a falar com mais pessoas, além das que assistem TV. Claro que ela colabora para a frequência, mas o papel principal dela é falar com mais pessoas. E para eu reforçar a frequência, não faz sentido eu me apoiar em revista, principalmente se ela for mensal, né? Porque demora muito para a pessoa ser impactada de volta. Então, ela me entrega a cobertura, mas não entrega a frequência. O que me entrega a frequência? O que as pessoas consomem de maneira mais assídua? Pode ser internet, pode ser rádio, cinema não faz sentido, certo? Ninguém vai ao cinema tantas vezes num curto período de tempo que faça sentido eu basear uma estratégia de mídia e dizer que o cinema vai ser um meio de apoio, um meio que me ajuda a entregar frequência. De fato, não. Então, na hora de eu escolher esses meios e classificá-los, eu vou avaliar de novo lá os objetivos que eu estabeleci. Né? O que era prioridade para mim? Era a cobertura ou era a frequência? Então, que meios eu preciso ter aqui para me ajudar? Será que eu preciso de fato, quando eu tenho TV fechada, será que eu preciso de fato meios de apoio ou eu só preciso de meio complementar? Pode ser que eu precise dos três. Vai depender de cada contexto, de cada planejamento, cada briefing e do investimento que você tem também. Tá? Mas então o que a gente faz é um baita de um levantamento de características de cobertura, de concorrência, todos aqueles itens que a gente viu que influenciam na escolha do meio e, principalmente, como que o público-alvo que eu quero atingir consome os meios de comunicação, avaliando, então,
índices de penetração desse público em cada meio e o índice de afinidade para saber se é um hábito mais forte, se essa penetração é maior ou é menor do que a média da população, ok? Então, gente, por favor, espero vocês na próxima aula com respostas dos exercícios e com dúvidas se é que elas apareceram, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Beijo, até a aula que vem.